Vamos direto ao ponto de uma das decisões mais importantes na radiologia. Quando usar contraste na tomografia computadorizada e quando não usar? Essa é a pergunta que aparece todo dia na prática clínica. E olha, longe de ser uma questão simples, essa é uma decisão que define o caminho do diagnóstico e, claro, do tratamento. E o ponto-chave é exatamente esse. A escolha certa não é só para deixar a imagem melhor. Ela define se o exame vai ou não responder a pergunta que precisa ser respondida. Uma escolha errada aqui pode levar a um diagnóstico que não ajuda em nada, ou pior, a um diagnóstico incorreto. Ok, vamos começar pelo mais fundamental, a tomografia sem contraste. A lógica aqui é entender quando a própria anatomia já nos dá a resposta que a gente precisa. A ideia por trás disso é bem direta. O nosso corpo já tem seus próprios contrastes. Pensa só: ar, gordura, osso, tecidos moles. Quando o problema que estamos investigando já aparece bem nessas diferenças de densidade, injetar um contraste artificial não só é desnecessário, como às vezes pode até atrapalhar. E na prática, como isso funciona? Bom, num AVC hemorrágico, por exemplo, o sangue fresco é hiperdenso, ele brilha na imagem, sabe? É um alerta natural. Se a gente injeta contraste aqui, tudo pode ficar branco e esse sangramento pode passar despercebido. A mesma coisa vale para cálculos renais. Eles já são densos, já aparecem muito bem. E para avaliar o pulmão ou fraturas, o contraste simplesmente não adiciona a informação que a gente busca. E essa frase resume perfeitamente o raciocínio. A tomografia sem contraste é a ferramenta certa quando a patologia já se destaca sozinha no meio do tecido normal. É a base de um diagnóstico por imagem eficiente. Certo, agora vamos virar a moeda e falar da TC com contraste. É ela que permite enxergar o que vai além do básico, destacando estruturas que, de outra forma, ficariam invisíveis ou mal definidas. Aqui, o que a gente faz é injetar um meio de contraste iodado na veia. Ele vai circular pelo corpo e basicamente pintar as estruturas. Ele deixa os vasos sanguíneos brancos, realça os órgãos e se concentra em lesões dependendo da sua vascularização. Isso permite uma análise muito, mas muito mais detalhada. As indicações aqui são muito claras. Para avaliar órgãos do abdômen, como o fígado ou pâncreas, para investigar tumores, para diagnosticar um tromboembolismo pulmonar, o contraste é indispensável. Não tem como fugir. Sem ele, a gente nem enxerga as artérias pulmonares. Em um trauma de abdômen, é o contraste que vai mostrar se tem um sangramento ativo ou uma lesão em algum órgão. E essa é outra regra de ouro. Se o que está em jogo é a avaliação de vasos, a caracterização de uma massa ou a investigação de uma inflamação, a gente vai precisar de contraste. Simples assim. Mas saber as indicações é só metade do caminho. A outra metade é saber quais erros evitar. Quais são as armadilhas que podem comprometer totalmente o diagnóstico? Vamos dar uma olhada nas mais comuns. Cada um desses erros tem uma consequência bem direta. Pedir uma TC de abdômen sem contraste para adiantar uma investigação de dor abdominal quase sempre é um exame perdido. Pode atrasar o diagnóstico de algo sério. Depois, pensar que contraste melhora tudo é um erro grave. Lembra do AVC hemorrágico? Contraste ali mascara o problema. E por fim, usar contraste sem necessidade expõe a pessoa a riscos, como reações alérgicas ou sobrecarga renal, em troca de zero benefício. Não faz o menor sentido. Para consolidar tudo isso e deixar bem claro na mente, vamos para um resumo direto, um guia rápido para consulta. Aqui a gente vê lado a lado. De um lado, sem contraste, suspeita de sangramento cerebral, pedras nos rins, avaliação do tecido pulmonar e fraturas. São casos onde a densidade natural já resolve. Do outro, com contraste, avaliação de órgãos do abdômen e pelve, estadiamento de tumores e, claro, todas as emergências vasculares. A divisão é bastante lógica quando a gente para pensar. No final das contas, o ponto é este. A decisão de usar ou não o contraste não é um mero detalhe técnico. Ele é um reflexo direto do quanto se entende da condição do paciente e de como usar a tecnologia de forma precisa. Dominar essa escolha é um sinal claro de excelência e maturidade técnica. Para quem decidiu agir, o próximo passo está bem aqui. Para ajudar nessa caminhada, na descrição estão os links para cursos de materiais bem completos, que já foram validados por centenas de alunos e desenvolvidos por um profissional com mais de 14 anos de campo. Pense nisso como um mapa para quem quer se destacar. Dá uma olhada nos links, se inscreva para não perder as próximas análises e comece hoje mesmo a construir essa credibilidade. A gente se vê na próxima.